faliu quanto às leis de Deus. O mundo se perdeu, a humanidade, melhor dizendo. O mundo é maravilhoso. A humanidade se perdeu da rota que deve levá-lo à felicidade, à paz. Se nós, então, que estamos aqui pedindo a Jesus paz, vamos fazê-la no nosso mundo íntimo, para que os nossos entes queridos que convivem conosco possam registrá-la e até se alimentarem da paz e da felicidade que existem dentro de nós, porque nós temos certeza em Deus. Temos convicção no Cristo libertador. Temos plena convicção dos mentores espirituais